Esta é a parte 4 da aula que estamos tratando sobre as famílias de camadas populares. Vamos agora entender um pouco sobre qual é a visão da família sobre a escola. Como que as famílias de camadas populares enxergam a escola? O que elas pensam a respeito da escola? As famílias esperam que a escola transmita valores, comportamentos, que discipline seus filhos, que dê formação moral. Não vamos esquecer que a maior parte dos pais e mães das famílias de camadas populares saem de casa antes do sol nascer e voltam depois que o sol se põe, trabalham o dia inteiro. E essas crianças ficam ou na escola ou depois ficam em casa com os irmãos mais velhos, ficam com os irmãos mais velhos. E os pais não estão muito presentes na educação dessas crianças. Então, realmente, elas esperam que a escola transmita essa educação para os filhos. Instruir e socializar. As famílias populares não dissociam essas duas funções, né? A função de educar socialmente e a função de instruir em termos de conteúdos escolares, para as famílias das camadas populares, essas duas funções estão juntas e a escola precisa dar esse suporte. É dessa forma que as famílias enxergam. Percebem nos certificados escolares, ou seja, no diploma, o meio necessário para se escapar às condições precárias de existência, sem grandes aspirações. Percebem nos diplomas escolares, na frequência à escola, a necessidade para ser alguém na vida. Então, as famílias de camadas populares, elas valorizam a escola, valorizam muito a escola. Também porque muitos pais das famílias de camadas populares precisaram abandonar a escola precocemente. Então, eles valorizam que a criança frequente a escola. E elas entendem que um diploma de ensino fundamental e um diploma de ensino médio é um meio necessário para escapar às condições precárias de existência. Só que mesmo diante disso, desse conhecimento, eles não têm grandes aspirações, como nós vimos já anteriormente, né? Então, em termos de escolarização, em termos de escola, essas famílias, elas não têm condições de pagar uma escola particular para os filhos. E elas têm o acesso de escolarização através das escolas públicas. E quando falamos em escola pública no Brasil, nós temos várias realidades, né? Nós temos escolas públicas de excelente qualidade, muitas delas são ligadas a prefeituras de cidades, de municípios que recebem muitos impostos, né? Municípios que têm boa situação econômica, mas se for um município pobre, de baixa situação econômica, pode ser que essa escola seja muito precária. E essa é a realidade de muitas escolas no Brasil. Nós vemos isso nas manchetes, né, dos jornais. E muitas crianças de camadas populares, o tipo de escola que elas vão ter para estudar é como essa retratada aqui na imagem. Mas temos também escolas de camadas populares que, em termos assim, físicos, a escola não tem uma boa estrutura, mas existe um ótimo trabalho também pedagógico, comunitário, de investimento na qualidade dessa educação. Porque a qualidade da educação, ela não está ligada somente à estrutura física e à questão material da escola, né? Mas essa é a realidade da maior parte das crianças. Aqui nós temos uma outra estrutura também de escola pública. Então, você vê, em termos de escola pública, nós temos diferentes realidades. Temos realidades precárias e temos realidades um pouco melhores. Mas temos realidades, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, algumas escolas, nós também assistimos no jornal, né? Algumas escolas que estão em zona de conflito, entre traficantes, milicianos, né, a polícia, que as crianças no Rio de Janeiro ficam, às vezes, semanas sem poder ir para a escola, sem aula, porque a cidade está numa guerra urbana. Essa é a realidade de várias escolas lá no Rio de Janeiro. Hoje em dia nós temos, né, transporte escolar, que buscam as crianças, mesmo as crianças que moram na zona rural, mas de qualquer forma são crianças que vêm de uma situação econômica precária. Muito bem, continuando.
O diploma. O diploma é considerado um meio necessário, mas não suficiente para o acesso a empregos mais valorizados. Eu coloquei aqui a Ana Maria, que foi uma pessoa que eu entrevistei na minha pesquisa de mestrado. A Ana Maria, ela tinha feito 2 cursos profissionalizantes a nível de ensino médio. Ela fez o magistério e ela fez também um curso técnico em ciências contábeis. Só que ela trabalhava de empregada doméstica o dia inteiro e fazia esses cursos à noite. E ela não teve condições de ter uma experiência, nem como professora, nem como auxiliar de contabilidade. E quando ela tentou procurar emprego, ela não conseguia emprego. Ela já era uma pessoa mais velha também, e ela não conseguia emprego. Ela também nunca havia tido registro na carteira de trabalho, que ela era empregada doméstica, mas no setor informal. Então, no caso da Ana Maria, o diploma não foi tudo, porque mesmo tendo um diploma na mão, ela não conseguiu um emprego em nenhuma das 2 funções para as quais ela se formou no ensino médio. O caminho para escapar da precariedade. Existe uma pesquisa de uma pesquisadora chamada Leia Paixão, né, que ela fez uma pesquisa com mulheres catadoras de lixo no lixão. Então, a escolarização, elas enxergam a escola, essas mães que são catadoras de lixo, elas enxergam a escola para os filhos dela como um caminho para escapar da precariedade. Só que essas famílias de camadas populares, elas têm também uma relação contraditória com a escola. Ao mesmo tempo em que essas famílias valorizam a escola como fonte legítima de aquisição de conhecimento, as famílias expressam sentimentos e atitudes de rejeição, de distanciamento, de inferiorização social. Como, em geral, são pessoas pouco escolarizadas, elas temem entrar em contato com a escola porque elas têm vergonha, elas têm sentimento de rejeição. Elas se excluem da escola, elas se distanciam da escola. Porque elas não se sentem assim, elas se sentem inferiorizadas na escola. Elas não têm coragem de se aproximar da escola. Elas valorizam, mas ao mesmo tempo se distanciam da escola. E muitas vezes a escola, quando olha para essas mães que não aparecem na reunião, elas tendem a falar assim, não, a família não se importa, a família não quer saber. Quando na verdade o que pode estar acontecendo é que essa mãe, como foi o caso dessas catadoras do lixão, essa mãe trabalha o dia inteiro para conseguir comida para a família. Não tem tempo de ir na reunião. Ou ela teria que deixar de ganhar dinheiro para comida, para dar comida para os filhos para poder ir na reunião. Vou interromper aqui.